Glória a Deus, queridos. Depois desse tempo tão precioso, onde nós tivemos a oportunidade, você teve a oportunidade de devolver o seu dízimo, a sua oferta, chegou o momento da poderosa ministração da Palavra de Deus. Nós estamos falando nessa série de mensagens que estamos intitulando como Chamados para Servir. Fala para quem está com você aí na sua casa, você foi chamado para servir. Na primeira mensagem dessa série, nós falamos sobre o grande exemplo de Jesus, quando ele se dispõe a lavar os pés dos discípulos, nos ensinando assim de forma tremenda, de forma muito poderosa, que é necessário servir, é necessário demonstrar amor. E hoje, querido, eu quero trazer um texto, mas a finalidade não é aprofundar, no texto, no contexto daquilo que nós estamos acostumados a explorar nesse texto. Eu quero usar esse texto, tanto texto, Eu quero usar esse texto para trazer alguns princípios a respeito de serviço. Então, o título da mensagem de hoje, dentro dessa série, é o seguinte: o serviço atrai o favor de Deus. Eu quero ler um texto que está ali no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, do verso 10 ao verso 12. Diz assim: Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-se e unja-o. Pai, obrigado por esse texto. Que o Senhor esteja nos abençoando, abra os nossos entendimentos espirituais e fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? É um texto bastante conhecido que fala sobre a vida de Davi. Desde a sua unção, e se você for ali pelo capítulo 17, pelo capítulo 18, até ele alcançar, chegar ao palácio, e ser de fato o rei de Israel. Nesse início, Deus delega uma grande missão para Samuel. Saul, que era o rei atual, estava desagradando a Deus, e Deus, ele fala com Samuel que Samuel não deveria mais ficar se entristecendo, se aborrecendo com as atitudes de Saul. E Deus dá a direção para que Samuel fosse até a casa de Jessé, e lá ele estaria mostrando um dos filhos de Jessé, e aí aquele sim seria ungido rei. Então Deus delega essa grande missão para Samuel, para que ele fosse até a casa de Jessé e ungir um dos seus filhos como rei. Na verdade, Samuel não sabia como fazer, e muito menos quem seria ungido, qual seria o filho escolhido. Samuel ele fica até um pouco receioso, e aí Deus dá todas as instruções para que ele fosse tranquilo, para que ele fosse em segurança, para que ele pudesse cumprir a missão. Deus dá todo o direcionamento, e no momento certo, Deus fala ao coração de Samuel: é este, levante-se e unja-o. Percebe, queridos, que Davi, ele foi o último filho a ser chamado. Já havia passado todos os outros filhos, e o Senhor, em nenhum desses filhos, havia confirmado ao coração de Samuel. E Samuel pergunta para Jessé: são estes os seus filhos? E aí Jessé fala: não, tem mais um que está lá no campo, está lá pastoreando as ovelhas, está lá servindo
trabalhando, e aí Samuel fala, então, manda chamá-lo. Nós não iremos sentar para comer enquanto ele não chegar até aqui. E aí, Jessé manda chamar Davi. E quando Davi chega, o Senhor fala ao coração de Samuel, é esse, levante-se e unja. Amém, queridos? É só uma introdução, porque a abordagem de hoje, a abordagem nesse texto, não tem como propósito fazer nenhuma exegese, ou muito menos uma hermenêutica. Nós não vamos aprofundar de forma tão teóloga assim. Eu quero pensar com você, eu quero extrair com você alguns princípios práticos, para que possamos entender, para que possamos praticar, para que possamos perceber que o serviço, ele atrai o favor de Deus. Quando nós nos dispomos a servir a Deus, a trabalhar na obra de Deus, a ser um voluntário na casa do Senhor, Deus vai estar trabalhando ainda mais nas nossas causas. Amém, queridos? Então eu quero pensar com você em princípios simples, relacionados ao serviço. E o primeiro princípio que eu quero pensar com você é que um coração servil sempre estará disposto a obedecer. Fala comigo, um coração servil sempre estará disposto a obedecer. No capítulo 17, no verso 17 ao 20, diz assim: nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os rapidamente para seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que eles estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os israelitas. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Amém, queridos? Percebe que Davi, ele não estava à toa. Davi, ele não estava desocupado. E aí o pai dele, Jessé, o chama e dá uma ordem para ele. Davi, você precisa pegar esses grãos, você precisa pegar esses queijos e ir lá no acampamento, levar para os seus irmãos, levar para os comandantes e ver como estão os seus irmãos. E é interessante que Davi, mesmo ocupado, mesmo atarefado, cuidando das ovelhas, ele não hesita em obedecer o seu pai. O texto diz que ele levanta cedo, ele levanta de madrugada e ele sai para cumprir a missão que o pai dele havia lhe ordenado. Jessé então dá uma ordem para Davi. Na verdade, queridos, Davi, ele poderia ter apresentado desculpas para não obedecer. Mas o que é lindo é que ele decide obedecer. Ele podia falar para o seu pai: não, pai, eu estou cuidando das ovelhas, não tem com quem deixar as ovelhas, não vai dar para eu ir, não vai dar para eu fazer, porque eu estou ocupado demais. Mas não foi isso que Davi fez. Ele não apresenta nenhuma desculpa, ao contrário, ele se dispõe, ele levanta cedo, ele levanta de madrugada e vai fazer aquilo que o seu pai havia ordenado. Queridos, hoje eu quero chegar com essa abordagem porque é importante nós entendermos que a decisão precisa ser nossa em servir a Deus. A decisão ela precisa ser sua em obedecer aquilo que Deus
tem te chamado para fazer. E muitas pessoas têm dado desculpas, decidindo não obedecer o que Deus tem direcionado. Existe uma frase muito popular que diz assim: quem quer faz e quem não quer dá desculpas. Davi, ele queria fazer, ele queria atender aquela ordem do Pai. E o nosso Pai Celestial tem nos dado ordens, tem nos dado direções, e muitas vezes nós titubeamos, nós negligenciamos aquilo que Deus tem nos direcionado para fazer. Por isso, querido, é importante entender que um coração servil, ele está sempre disposto a obedecer. Davi estava disposto a obedecer. Deus tem te chamado para servi-lo ainda mais. Deus tem te chamado, inclusive, para se envolver ainda mais na obra dele, através da igreja local, da nossa igreja local. Deus tem te chamado para ser um voluntário, querido, na casa dele. E aí você vai entender e você vai compreender ainda mais o chamado que Deus tem na sua vida. Então, um coração servil, ele está sempre disposto a obedecer. Davi, ele obedece. O segundo princípio que eu quero pensar com você, queridos, quem tem objetivos não é influenciado por opiniões ou mesmo por palavras negativas. Quem tem objetivos, quem tem metas, não é influenciado por opiniões, muito menos por palavras negativas. Olha o que diz o texto, a partir do verso 28, diz assim: quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Então ele se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. O que estava acontecendo? Golias estava afrontando o povo de Deus, lançando um grande desafio. E aquele que aceitasse o desafio, aquele que conseguisse destruir Golias, casaria-se com a filha do rei e seria isento de todos os impostos. Então, quem conseguisse matar Golias ia casar com a filha do rei e seria isento de todos os impostos. E Davi, ele chega justamente naquele momento, quando Golias estava afrontando o povo de Deus. E ele se reporta aos soldados e pergunta o que estava acontecendo, pergunta por que estava havendo aquela afronta toda. E os soldados falam tudinho para ele. Mas o seu irmão mais velho, vira para Davi e começa a afrontar Davi. Percebe que Davi não teve uma recepção calorosa. Ao contrário, ele foi censurado e ofendido pelo seu irmão. Davi, ele chega muito empolgado, Davi, ele chega muito vibrante naquele cenário, diante daquele cenário. E aí vem aquele balde de água fria do seu irmão. Querido, não é muito diferente em alguns casos, quando aquela pessoa se converte, aquela pessoa vem toda empolgada, aquela pessoa quer servir a Deus, aquela pessoa quer ganhar o mundo para Jesus, aquela pessoa quer ser um voluntário, aquela pessoa quer varrer a igreja, aquela pessoa quer lavar o banheiro. E aí, em alguns casos, ela recebe um balde de água fria. O que você quer? Você quer aparecer? Você chegou agora e já está querendo aparecer. Chegou agora e está querendo sentar na janela.
E aí, muitas pessoas ficam pelo caminho por causa dessas palavras negativas. Muitas pessoas ficam pelo caminho por causa dessas opiniões. Porque, queridos, durante a caminhada, muitas coisas serão faladas e feitas para te desanimar e fazer você desistir dos seus objetivos, fazer você desistir de servir a Deus. Então, eu quero dizer para você uma coisa muito importante: você não pode ser guiado por opiniões, você não pode ser guiado por aquilo que a multidão está falando. Você precisa entender quem você é em Deus, você precisa entender o que a Bíblia fala ao seu respeito, você precisa entender que nada nem ninguém pode fazer com que você desista de servir a Deus, de ser um trabalhador atuante na casa do Senhor, querido. O inimigo, ele não fica satisfeito com uma pessoa frutífera, ele sempre vai contra-atacar. Seja vigilante, querido. E o inimigo, ele usa pessoas, ele usa situações para que você desista. Talvez na sua vida pessoal você esteja enfrentando uma luta, você esteja enfrentando uma dificuldade, ou você tem uma meta, um objetivo muito grande, e o diabo está falando aí no seu ouvido: desiste disso, para de servir a Deus, desista de orar pelo seu cônjuge, desista de orar pelo seu filho, eles não têm mais jeito, desista desse emprego, desista dessa vaga, não é para você, você não é capaz. Talvez você já tenha ouvido isso na sua vida, mas eu quero falar algo para você: a sua vida não é norteada por opiniões, a sua vida é direcionada por aquilo que Deus fala que você é. Então, queridos, não desista dos seus objetivos, persevere na caminhada cristã e envolva-se na obra de Deus, sendo um voluntário. Porque a chave para continuar vencendo, a chave para continuar crescendo, a chave para continuar sendo abençoado é trabalhar na obra de Deus, é assumir responsabilidades da casa do Senhor. E no nosso caso, igreja local, sendo bem específico, como nós falamos na mensagem anterior, existe um espaço para você aqui. Tem algo para você fazer aqui, queridos. Você não precisa ficar ocioso, você não precisa ficar perdido na casa do Pai. Deus quer usar a sua vida aqui, nesse lugar, e aonde quer que Ele desejar te levar. Amém, queridos? Então, entenda algo importante: que quem tem objetivos, quem tem metas, quem sabe o que quer, não é influenciado por opiniões e muito menos por palavras contrárias. O terceiro princípio que eu quero pensar com você: quem aprende a servir não se intimida diante dos desafios. Fala comigo: quem aprende a servir não se intimida diante dos desafios. Verso 32 diz assim: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz. E ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto o leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Era um grande desafio, queridos.
E humanamente, Davi não tinha a mínima chance. Um olhar humano, em uma ótica humana, Davi não tinha condições alguma de derrubar aquele gigante de aproximadamente 3 metros de altura. Davi seria facilmente abatido por Golias. Mas o que é lindo, o que é interessante nesse texto, é que mesmo com esse cenário, a partir de uma visão humana, onde Davi não teria nenhuma chance, Davi conhecia o Deus que ele servia. Davi sabia que aquela luta não seria vencida com espada ou por força humana, mas sim com a força do Deus Todo-Poderoso. E aí, em determinado momento, ele declara para Golias: você vem contra mim com espada, com lança e tudo mais, mas eu vou contra você na força do Senhor dos Exércitos. Aleluia! Você pode dizer glória a Deus. Queridos, quando nós decidimos servir a Deus, os desafios irão aumentar. Os Golias irão crescer, metaforicamente. As lutas serão mais intensas. O diabo vai se levantar de todas as formas para tentar te destruir. Porém, entenda uma coisa, querido. A Bíblia fala que maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Maior é Deus nas nossas vidas. Maior é o Espírito Santo que habita dentro de nós. Então nós não vamos nos intimidar diante dos desafios. Assim como Davi não se intimidou diante de Golias, você não vai se intimidar diante daquilo que Deus tem te chamado para fazer. Você não vai se intimidar diante desse gigante que você está enfrentando. Você não vai se intimidar diante dessa luta que você está encarando. Você não vai se intimidar, não vai se curvar diante desse problema, porque todas as vezes que o diabo se levanta, ele se levanta para cair, queridos. Aleluia! Você pode dizer glória a Deus, porque maior é aquele que está em nós, o Deus Todo-Poderoso. É Ele que nos garante a vitória. É Ele que te garante a vitória. É Ele que vai fazer com que você derrube os Golias que tem se levantado na sua vida. É Ele que vai te capacitar a servir. É Ele que vai te capacitar a ser um obreiro. É Ele que vai te capacitar a ser um voluntário. É Ele que vai te equipar para fazer a obra que Ele te chamou para fazer, querido. Então, quando nós aprendemos a servir, nós não nos intimidamos diante dos desafios. Porque quando eu sirvo a Deus, eu me aproximo mais de Deus. E quando eu me aproximo mais de Deus, eu sou mais forte em Deus. Eu sou mais capacitado por Deus. E o inimigo não prevalece sobre a minha vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos? Porque à medida que eu trabalho para Deus, Ele trabalha em favor da minha vida. A grande chave para vencermos, a grande chave para frutificarmos, é envolver-se com a obra de Deus. Aleluia. O quarto princípio que eu quero pensar com você: um coração de servo nos promove a um outro patamar. Olha o que diz o texto, agora no capítulo 18, a partir do verso 1. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o melhor amigo de Davi.
Jonatas tirou o manto que estava vestindo e deu a Davi, junto com a sua túnica e até a sua espada, seu arco e o seu cinturão. Tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isto agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Percebe, queridos? Davi, ele começa a ser reconhecido pelo rei e pelo povo. Davi, ele começa a ser respeitado. Aí Saul procura saber quem era o seu pai e fala assim, parafraseando: Davi, você agora vai ficar aqui, você agora vai morar aqui, você agora vai ser um grande guerreiro. E Davi constrói um relacionamento profundo com Jonatas, ao ponto, como nós lemos no texto, de Jonatas dar a Davi a sua túnica, a sua espada, o seu arco. Queridos, quando nós servimos a Deus, quando nós temos um coração de servo, Deus nos honra, Deus nos abençoa, Deus nos promove a um outro patamar, querido. Por isso que o título dessa mensagem é que o serviço, ele atrai o favor de Deus. Davi, ele era um simples pastor de ovelhas. Davi estava esquecido no campo, esquecido até mesmo pelo seu pai. Mas ele não estava esquecido por Deus. Deixa eu falar algo para você, querido. Talvez todos possam ter esquecido de você, mas Deus não esqueceu de você. Continue servindo, continue tendo um coração de servo, continue se voluntariando para fazer a obra de Deus, mesmo que as pessoas não estejam vendo, mesmo que você não esteja recebendo tapinhas nas costas, mesmo que os holofotes não estejam virados para você, mas entenda algo, os olhos de Deus estão vendo você. E um coração de servo, alguém disposto a servir, é promovido a um outro patamar. Amém? Então eu quero concluir com você, lendo agora um texto que já está lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 5, que diz assim: Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom, e ele fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor. E eles ungiram Davi rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Queridos, do campo ao palácio, a trajetória de Davi, ela nos ensina que a obediência a Deus, a submissão às autoridades e a disposição para servir formam um tripé que atrai o favor de Deus. Então presta atenção, a obediência a Deus, a submissão às autoridades, a disposição para servir, formam um tripé que vai atrair o favor de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Aleluia! Depois de um longo processo, de fases e etapas, grandes desafios, muita perseverança, dedicação, serviço, entrega, abnegação, Davi é ungido e reconhecido como rei. Do campo ao palácio, Deus quer abençoar ainda mais a sua vida. Mas é importante entendermos que o nosso serviço a Deus, que a nossa voluntariedade em servir na obra de Deus, através da nossa igreja local,
vai potencializar, vai atrair o favor de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Então, recapitulando antes de nós orarmos, um coração servil, ele está sempre disposto a obedecer. Quem tem objetivos e metas não é influenciado por opiniões, muito menos por palavras negativas. Quem aprende a servir não se intimida diante dos desafios. E um coração de servo nos promove a um outro patamar. Eu quero orar com você nesse momento, para que o Espírito Santo esteja ministrando ao seu coração aquilo que eu não pude falar. Se você puder fechar os seus olhos aí na sua casa, onde quer que você esteja, se você puder curvar a sua cabeça, do contrário, fique à vontade, não tem problema em relação a isso, mas vamos orar juntos. Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra nos traz revelações, e nós entendemos, através dessa simples reflexão, que fomos chamados para servir. Que não importa se estamos ocupados, não importa se nos sentimos incapazes, não importa se as pessoas, se estamos esquecidos diante das pessoas. Nós vimos que, a exemplo de Davi, o Senhor usa Samuel para mandar chamá-lo no campo, e a partir daquele momento, Davi se tornou um grande soldado, um grande guerreiro e posteriormente rei. Pai, o Senhor levanta, é o Senhor quem capacita, é o Senhor quem faz a obra nas nossas vidas. Querido, é o Senhor que vai te levantar, é o Senhor que vai te capacitar, é o Senhor que vai fazer a obra na sua vida e na sua casa, em toda a sua família. O que nós precisamos fazer é nos dispor a servir. O que nós precisamos fazer é ter um coração ensinável, um coração obediente, para que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, venha prevalecer nas nossas vidas. Que o Senhor te desperte nesses dias, que o Senhor te dê a vitória que você precisa, que o Golias que você está enfrentando caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Nós declaramos isso, que todos os Golias cairão por terra na sua vida, que os Golias que têm tentado contra o seu casamento, contra a sua família, contra o seu filho, nós queremos agora cortar a cabeça desse Golias, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tome posse, querido, da sua vitória e se disponha a servir a Deus ainda mais do que você tem feito até aqui. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Amém. Tome posse da sua vitória. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com outras pessoas. Deus te chama para servir. Vamos deixar um comentário, se você assim desejar. Mas, assim, ouça outras vezes essa mensagem, se encharque da palavra de Deus e se disponha a ser um voluntário na casa do Senhor. Amém? Se você quer entregar a sua vida para Jesus, entre em contato conosco através desse telefone que está aparecendo na sua tela. Vai ser um grande prazer estar contigo, orar por você e caminhar com você. Tá bom? Vamos nos despedir. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e o poder do Espírito Santo seja com você, não só hoje, mas por todos os dias da sua vida. Deus te abençoe, um beijo no coração e viva a melhor semana da sua vida.